sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Quero pedir, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, ative o sino de notificações para você receber aí os nossos estudos sobre a Palavra de Deus. Esse estudo que eu quero, essa mensagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje, versículos que os pastores jamais irão falar para você, jamais irão ensinar para você dentro das chamadas igrejas, né? O que eles chamam de igreja, nós as chamamos de alçapãos, que na verdade são, né? As pessoas ficam aprisionadas nesses locais aí. Não quero com isso estar aqui maldizendo das pessoas que ainda faz parte de um sistema religioso, mas o nosso propósito aqui é alertar você para você sair desse engano que é chamado religião. Porque Deus, Jesus, ele não criou religião. Religião é invenção de homens. Religião é coisa de homens. Eles que inventaram isso daí para aprisionar as pessoas, né? Paulo disse permanecer na liberdade com que Cristo vos libertou. Cristo libertou de quê? Você já parou para analisar isso daí? Eu creio que o seu pastor, o seu padre, o seu líder, ele não vai falar do que Cristo libertou aquele povo daquela época. Eles não vão falar para você. Vai falar assim: olha, Cristo te libertou das drogas, do vício, disso e daquilo. Mas eles jamais vão falar a verdade. Olha, Cristo libertou os nossos pais, né, os antigos, naquela época, nós já nascemos libertos de uma lei de condenação e morte, que era a lei de Moisés, que era a lei de condenação e morte. A lei era boa? Sim, era boa, se você cumprisse ela na totalidade, né? Mas aí Cristo veio e aboliu ela, acabou com ela. Agora, o que o sistema faz? Aplica nas pessoas a lei de Moisés, que era de condenação e morte, né? E coloca medo e culpa nas pessoas, e as pessoas com isso ficam lá dentro, né? E tem algumas... Você pode até observar. Quando você chega nesses templos, quando você vê uma pregação de uma pessoa religiosa, eles já vão lá para o Antigo Testamento. Eles já vão direto para a Antiga Aliança. Eu, muitas das vezes, nos meus estudos aqui que eu coloco aqui, eu vou sim na Antiga Aliança, começo por lá, mas eu não aplico isso na vida das pessoas. Não aplico isso como regra de fé e conduta na vida das pessoas. Apenas para alertá-la. Então, eles não vão aqui para Nova Aliança, eles não vêm aqui para as cartas de Paulo. Eles podem vir quando algo convém, né? Quando é din-din. É assim. Então, é desse jeito. E eu vou ler aqui para vocês, são poucos os versículos que eu irei trazer aqui. Mas eu poderia fazer uma live aí de mais ou menos 3 horas falando de coisa que a religião não vai mostrar para você, que os pastores, padres, seja lá quem for, eles não vão mostrar para você. Porque se mostrar para você, você vai abrir a sua mente, as escamas vão cair e você vai ser liberto. O primeiro versículo que eu quero trazer para você aqui, né, é esse aqui, ó. Abra sua Bíblia aí, em Atos 7:48. Se você não tiver com a sua Bíblia na mão, eu vou estar dividindo aqui com você a tela e você pode acompanhar aí da sua casa. Você pode ter certeza que na sua Bíblia tem isso que eu estou lendo aqui. Na sua Bíblia tem o que eu estou lendo aqui. Aí na sua Bíblia também está escrito. Atos 7:47, eu vou ler até onde for necessário aqui para você. Olha aqui. E Salomão lhe edificou casa. Salomão edificou casa. 48. Mas
o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Como diz o profeta. O que o profeta disse? Né? Verso 49, Atos 7, 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou seja, que casa vocês vão me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, o Deus que criou tudo isso aí, que casa você vai edificar para ele para falar casa de Deus? Vamos na casa do Pai, vamos lá na casa do Pai adorar ele. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Está escrito. E eu te pergunto, você que defende a existência de um local para adorar a Deus, você que defende um local para cantar, pular e dançar para Deus, me diz qual a necessidade de um templo hoje, né? Sendo que o verdadeiro templo de Deus, o templo de Deus daquela época, onde ele se manifestava, foi destruído. Jesus falou: derrubar esse templo, em 3 dias edificarei outro. Ele está falando de quem? Do corpo dele. Quem é o corpo dele? Não é a igreja? Sim. Sim, é a igreja. Então, isso jamais o seu pastor vai falar. Tem um abençoado que chega aqui, não vou dizer o nome dele aqui, porque depois eu vou ter que dar o direito de resposta para ele. Eu sei que ele não vai vir e vai ficar aí falando pelos escanteios. Mas ele só vem criticar. Só vem criticar. Mas a religião é o seguinte: você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você não fizer parte de uma denominação religiosa, acabou, não serve. Já era. Né? Já era. Eu sou contra todo e qualquer tipo de eventos religiosos que tenha dinheiro, que envolva dinheiro. Eu sou contra. Mas lá se aplica isso daí. Na vida das pessoas. É dízimo, é cantar, é pregar. Não, tudo pode. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos, eles saíram levando, pregando, os 12 discípulos, né? Até então, antes de Judas morrer, eles saíram pregando, levando a mensagem do reino, né? E aonde eles chegavam, ali eles comiam, bebiam, dormiam até o dia da sua partida. Se aquela casa, se aquela cidade não os recebesse, quando ele saísse de lá, ele batia até as poeiras dos pés e ia embora. Né? Era assim. E hoje não. Hoje se vê o quê? Hoje as pessoas vão pregar em hotel de luxo, tudo quanto é coisa chiquérrima, né? E às vezes nem prega aquilo que deveria pregar, o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno. Isso aí fica de fora. Né? Tem vezes aí que a pessoa paga aí milhares para um pregador, para cantor, que não abre a Bíblia, que não fala um versículo da Bíblia sequer. É assim que está é assim que está as chamadas igrejas hoje. É assim que estão as pregações de hoje. E eu estou aqui abrindo, né, mostrando o que está escrito. Eu não estou inventando, entendeu? Essa passagem aqui, abençoado, era Estevão, né? Ele estava falando que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não sou eu que estou falando. E os profetas também falaram, né? Aqui, no verso 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, disse o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Qual é o lugar do meu repouso? Olha, ali eu vou adiantar mais um pouquinho aqui. Olha o que disse aqui no verso 7, no verso 54 de Atos 7. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração,
rangiam os dentes contra ele, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, está falando de Estevão, né? Cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58. Expulsaram da cidade, o apedrejaram. Quem fez isso? Os religiosos da época. Eles não aceitaram que Estevão falasse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não aceitaram. Hoje, se você falar isso aí para uma pessoa religiosa também, eles não aceitam. Talvez eles não vão te apedrejar. Não sei até que ponto eles vão suportar isso, né? Porque Paulo também diz que chegaria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. Então, aqui Estevão falou que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Se esses templos fosse tão bom, fosse necessário, o templo de Jerusalém não estaria de pé? Jesus não teria mandado os seus discípulos, ele não teria escolhido discípulo ali, especialista em construção de templos? Sim, mas nada disso ele fez, né? Mas fazer o quê? Eu estou fazendo aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus permitiu que eu fizesse e irei fazer enquanto ele permitiu. O que ele não me permitir, eu não farei mais, né? Vamos para outro versículo aqui, que os pastores, os líderes religiosos, jamais vão falar para vocês, né? Olha aqui, Atos 17, 24. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Olha aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo. Vou ler aqui, ó. Não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não habita. Quem está dizendo isso aqui não sou eu. Ah, mas isso aí está falando daqueles tempos. Ó, abençoado, é o seguinte. Se esses templos fosse bom, o templo de Jerusalém, aonde foi por permissão de Deus que foi feito, aonde Deus se manifestava no Santo dos Santos, estaria de pé até hoje. Não, ele habita em mim. Eu não preciso ir a lugar nenhum. Eu não preciso de ninguém para intermediar por mim. Ah, eu vou orar por você. Não precisa. Deus, eu não sou inimigo de Deus. Eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho a palavra de Deus, fala que nós temos acesso a Ele. Eu tenho acesso a Ele. Eu não sou inimigo dele. Se eu estiver precisando de alguma coisa, materiais, eu vou trabalhar, vou administrar e vou conquistar. Se eu estiver precisando de algo aqui, do meu intelecto aqui, eu vou pedir sabedoria a Deus e Ele dá. As coisas materiais são através dos nossos esforços. Simples assim. Então está aqui, ó, Atos 17, 24. Isso aqui, jamais os seus líderes religiosos vão dizer isso aqui para vocês. Jamais vão explicar isso aqui para vocês dentro dos alçapão que tem por aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens. E olha aqui, olha o verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é o que dá a todo a vida, a respiração e todas as coisas. E todas as coisas. Ou seja, ele é o Senhor de tudo. Ah, mas aqui eu tenho que dar o dízimo, devolver o dízimo para Deus, porque senão eu estou roubando a Deus.
Quem estava roubando a Deus? É eu? É você que está roubando a Deus? Não. Quem está, de fato, roubando a Deus são esses cães gulosos que tem por aí. São esses cães gulosos que se dizem pastores, que estão por aí cada vez mais ricos e os dizimistas cada vez mais pobres. Isso é fato. Isso é fato. Eu vou mostrar aqui para vocês quem estava roubando a Deus, né? Quem é que estava roubando a Deus? Vou mostrar aqui para vocês. Malaquias, eu vou começar aqui em Malaquias 3, né? Vou ler do 6 aqui. Malaquias 3, 6. Não, do 7, né? Olha aqui, Malaquias 3, 7. Desde os dias dos vossos pais, desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim. Ele está falando com quem? Comigo hoje? Isso aqui está falando comigo hoje? Não, não é comigo hoje. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Isso aqui é comigo hoje? Se eu não der o dízimo? Claro que não. Isso se aplica aos dias de hoje? Claro que não. Então quer dizer que não devemos ajudar as pessoas? Não, aí é outra coisa. Ajudar as pessoas, nós temos que ajudar, sim, com sabedoria, com entendimento, com o coração. Se o coração sentiu, você não está sendo enganado, essa pessoa não vai pegar o seu dinheiro, sua ajuda e fazer aquilo que não deveria fazer, né? Tem que analisar isso aí também, porque hoje, o mundo do jeito que está hoje, é muito complicado, né? Eu mesmo já ajudei pessoas que pegavam o dinheiro e estavam comprando aquele cigarrinho né, da erva lá. Infelizmente, quando eu descobri, ele vazou, foi embora, né? Aqui no verso 8. Roubarás o homem a Deus? Roubarás o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Vós quem? Todavia, vós quem? Isso aqui são coisas que o seu pastor, seu padre, seja lá quem for, não vai falar para você. Todavia, vós me roubais. Em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. 9. Como maldições, sois amaldiçoados porque me roubais a mim, vós toda a nação. Qual nação? Nação de Israel. Não é a nação brasileira. Toda a Bíblia, tudo que está na Bíblia, já se cumpriu e foi escrito para um povo. Hoje nós lemos a Bíblia e vemos o que aconteceu naquela época. Nós temos benefícios nela hoje, nos dias de hoje? Sim. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente vê lá quando Jesus disse lá, quando vocês fazem a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Isso é para nós hoje. Isso é para nós hoje. Jesus mandou dar o dízimo? Não. Mateus 23 fala que deveis fazer essas coisas. Por que ele fala isso? Porque eles estavam debaixo da lei, e dízimo é coisas da lei. E nós não estamos debaixo da lei. Entendeu? E vamos continuar aqui. Então, a nação que estava roubando era de Israel. Não é a nação brasileira, mas os líderes religiosos de hoje falam que é a nação brasileira, né? Qualquer um. Você chegou na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus. Na verdade, você não aceita Jesus. Você está aceitando as regras daquela igreja. Você está aceitando se submeter às doutrinas daquele cara que se denominou pastor. Entendeu? Porque, de acordo com a Bíblia, você não tem que se curvar, chamar ninguém de padre, nem de pastor, porque um só é o vosso mestre e um só é o vosso pai. E aqui no verso 10 de Malaquias 3, trazei todos os dias a casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Aí eles pegam tudo quanto é lugar, tudo quanto é botequim que fecha, eles abrem uma igreja e falam que é a casa de Deus. Fala que é a casa do tesouro. E você acredita que é a casa do tesouro. Mas a casa do tesouro era em Jerusalém.
que as pessoas, quando levavam o dízimo, deixavam lá. E quando as pessoas moravam muito longe, que não poderia trazer aquelas cereais, que não era dinheiro, era coisas, frutos da terra, né? Eles vendiam, chegavam lá e compravam e comiam, inclusive bebidas fortes, né? Aqui nós falamos hoje de bebida alcoólica. Então, essa Casa do Tesouro nunca foi esses botequins fechados e abridos aí e aberto com uma placa escrita Igreja Fulano de Tal. Nunca foi. Trazei todos os dias a Casa do Tesouro para que haja muito dinheiro, para que haja o quê? Mantimentos, para que haja mantimento. Olha, não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu que estou dizendo. Ah, mas eu tenho que levar o dinheiro porque senão o pastor vai pagar o aluguel como? Trabalhe, vai trabalhar, levanta esse traseiro desse sofá aí, vai trabalhar igual qualquer outra pessoa trabalha, do suor do teu rosto, com o teu pão. Larga de enganar as pessoas. Pare de enganar as pessoas. Ah, mas então como é que nós vamos fazer então se não tiver um líder espiritual? Como é que... Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele me guia dizendo para mim o que é certo e o que é errado. Quando eu entendi isso daí, quando eu passei a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, a minha vida mudou. E a minha vida mudou. Ó. Entendeu? Então, trazei todos os dias à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Leva seu dízimo nesses locais que se dizem casa do tesouro e deixa lá o melhor, como diz aí, né? É para deixar o melhor lá. E faz prova de Deus. Se isso fosse verdade, as pessoas mais ricas do Brasil, vou falar do Brasil, não vou nem dizer do mundo, seriam os evangélicos, seriam os católicos, seriam os religiosos. As pessoas mais bem-sucedidas seriam elas. Faça, pega tudo, pega 10% do seu salário e dá. Eu acho que se você fez isso uma vez, você tem que receber pelaquela vez que você fez. Se você chegou lá com ganha X e devolveu Y, você tem que receber. Você tem que receber. Mas hoje eles fazem o quê? Você chega lá, você dá R$10, 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 10.000 e não acontece nada. Aí sabe o que esses caras fazem? Você não teve fé. Cara, se você comprou algo, você não tem que levar aquele algo, aquilo que você comprou para casa. Digamos que você comprou, deixa eu arrumar aqui. Digamos que você comprou esta caneta aqui, ó. Essa lapiseira. Se você comprou essa lapiseira, você tem o direito da nota fiscal dela. Você não tem que levar ela para casa? Então, assim também, é esses votos que as pessoas fazem aí, dando dízimo, sendo fiel ao dízimo, se você deu X em dízimo, você tem que receber aquilo que o seu líder diz que você receberia. Infelizmente, quem é bem sucedido é só o pastor, é só o padre, que compram fazenda, que compram jatinhos, e você está alimentando um sistema criminoso, que é o sistema religioso. Sim, é. Porque através disso aí, muitas pessoas podem ir à morte. Por quê? Não, eu vou orar por você, você deixou seu dízimo aqui, eu vou orar por você, você vai receber sua bênção, Deus já está falando comigo, Deus já está agindo e você fica no sofá da sua casa. Bom, se você tiver sofá, né? No banco da sua casa, se você tiver banco, na rede da sua casa, sentado no chão, esperando a bênção chegar, a cura não chega. Quando você vai no médico, já é tarde demais. E aí? Não dá para se fazer mais nada. Adeus. Aí sabe o que acontece? Você não teve fé. Você não teve fé. A culpa vai ser só sua. A culpa vai ser só sua. Então vamos continuar aqui, né?
Vamos continuar aqui na leitura aqui de Malaquias 3:10. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós quem? É a minha aqui? Não. Eu jamais vou pregar isso aqui para você, dar dízimo aqui para mim, eu abrir uma igreja que dá dízimo para mim e falar, agora faz prova de Deus aí que ele vai te dar. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Isso aí é um estelionato da fé, né? Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Isso aqui são pregados dentro das chamadas igrejas. Esse engano aqui são pregados lá. Infelizmente, né, as pessoas acreditam nisso daqui. E vamos mais aqui, outros versículos aqui, que os líderes religiosos não vão ensinar para você dentro das chamadas igrejas. Hebreus 9:24. Olha só o que disse isso aqui. Olha só, né? Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Você pode abrir na sua Bíblia aí que está escrito. Pode ter alguma mudança um pouquinho diferente, mas está escrito. Está escrito. Eu vou ler aqui para você ver. Porque Cristo não entrou num santuário feito por quê? Mãos de homens. Mas tal dia Cristo entrou lá, não sei o que tem, tal. Ele se ocultou, porque eles queriam pegar ele e matar ele naquele dia lá. Ele, fugiu. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele não entrou num santuário feito por mãos de homens. Eu quero trazer outra passagem aqui para vocês, para nós finalizarmos aqui essa live. É Atos 22. Atos 22, olha só isso aqui, viu? Eu vou ler o 17 aqui, né? Olha assim, presta atenção aqui nessas passagens que está bem destacada em azul, né? Está em azul. Olha aí. Isso aqui Paulo já tinha sido convertido. Ele não se converteu. Cristo converteu ele, né? Porque quando ele estava a caminho de Damasco, ele estava ali furioso. E Cristo converteu ele. Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Atos 22:17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. 18. E vi aquele que me dizia, dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ele estava no templo, ele estava em Jerusalém. Aí, o Cristo ressuscitado falou, vai embora daqui, porque eles não vão receber o seu testemunho acerca de mim. Por que eles não iriam receber? Porque Cristo tinha convertido Paulo para pregar para os gentios, porque Cristo tinha convertido Paulo para trazer a graça. Certa vez, Jesus de Nazaré falou para os seus discípulos, tenho muito que vos dizer, mas vós não suportareis. E era a graça de Deus. Ou seja, ele converteu Paulo, levou Paulo ao terceiro céu e lá falou palavras inefáveis para ele, e ele prega aqui hoje. São essas palavras que o sistema religioso nos dias de hoje recusa aceitar, né? 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu o lançava na prisão e açoitava na sinagoga aqueles que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que eu matava. O sistema religioso da época fez isso aí com o Estevão. Matou o Estevão. Só que o seu pastor, seu padre, seu líder religioso não vai te falar hoje. Não, hoje não. Hoje é diferente. Naquela época,
era o sumo sacerdote, o sacerdote, hoje é padre, pastor, né? Mudou de nome aí, e você está vivendo enganado, acha, não, só é pastor, não é sumo sacerdote, não é. Então é outra pessoa, não é não, abençoado. Não é não, é a mesma linhagem. A mesma linhagem, tá? Esses caras que estão aí sendo grandes líderes religiosos têm a mesma linhagem daquele povo que matou Jesus. Tem. 21. Ele disse, vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Isso aqui são coisas que os líderes religiosos não vão mostrar para vocês. Não vão pregar para vocês. Outra passagem aqui também, que não irão pregar para vocês, né? Vamos trazer aqui Hebreus. Isso aqui a gente tem que falar sempre. A gente já falou, mas nós não podemos cansar de mostrar isso aqui para as pessoas, para elas saírem do engano, né? Cair como se diz aí o ditado popular, cair a ficha, né? Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Está escrito. Se está escrito, eu creio. Olha aqui, Hebreus 2,14. Isso aqui o seu pastor, o seu padre, não vão falar para você. Por quê? Porque eles aplicam medo, culpa em você, para você viver enganado. Enquanto existe diabo, Satanás e essas coisas, você está preso dentro de um sistema. Porque lá você está debaixo de uma cobertura espiritual, expulsar, alguém vem, expulsa o demônio, expulsa Satanás, mas logo é incrível, né? E o mais incrível é que, normalmente, esses cultos são às 19 horas, 18 horas e 30, nesse horário, né? E nesse mesmo horário, centenas e milhares de denominações, igrejas aqui no Brasil, estão realizando culto e estão na prática de expulsando diabo, Satanás, demônio. Ah, é porque demônio é legião, porque somos muitos. Se inscreva no canal aí que logo, logo nós vamos fazer um vídeo falando dessa passagem. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Nós vamos falar e você vai se surpreender com isso daí, tá? Então, olha aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? O próprio Deus. O próprio Deus participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Aniquilou ou não aniquilou, senhores pastores? Aniquilou ou não aniquilou, senhores padres? Aniquilou ou não? Aqui fala que foi pela morte. Se você disser que não, igual um abençoado falou, não, ali só ficou meio tonto assim. Foi mais ou menos isso que ele quis me dizer. Ah, brincadeira. Então aqui está dizendo que foi pela morte. Se isso não aconteceu, Cristo vai ter que morrer de novo? Porque são coisas que são eliminadas com a morte. Lá na cruz, muitas coisas aconteceu com a morte de Cristo. Isso é o que os religiosos não sabem. Isso é o que os pastores escondem de você. Que lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, muita coisa, muita mesmo. Uma infinidade de coisas foi mudada a partir desse momento. E uma delas é isso aqui, ó. E uma delas é isso daqui, ó. Visto como os filhos. Quem são os filhos aqui? São eu e você. São espíritos revestidos de carne. Presta bastante atenção, porque isso aqui você não vai jamais ouvir dentro de um local chamado igreja do jeito que eu estou explicando aqui para você. Não quero me vangloriar, não. Longe disso. Não estou aqui para isso, não. O dia que isso chegar na minha mente, eu estou fora. Você não me vê eu falando aqui mais, né? A glória aqui é só do eterno. Olha aqui. Visto como os filhos. Quem são os filhos? Não é anjo. É eu, é você, revestido de carne e sangue. O que somos? Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem? O próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. E ainda nos dias de hoje, as pessoas dizem
que existe diabo. Aí é para acabar o piqui do Goiás, como diz aqui no Estadão de Goiás, né? Aí dizem que são crentes, mas não crê. Dizem que são mulheres e homens de Deus. Que mulheres e homens desobedientes, assim? Está escrito. Só que não crê. Está escrito. Então creia pelo menos no que está escrito. Outra passagem também que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que fala que jamais os seus líderes religiosos vão pregar para vocês dentro dessas chamadas igrejas. Essa passagem aqui, ó, eu vou ler vou ler do verso 1 a seguir. Olha só, Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, nós vamos permanecer no pecado para que a graça cresça em nós? O que era pecado? Pecado era transgressão da lei. Transgressão da lei, né? No verso 2, eu não vou entrar nessas questões do significado disso, não, mas uma outra hora nós falamos mais sobre esse assunto. Romanos 6:2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora, olha aqui. Isso aqui, meu amigo, isso aqui jamais seu líder vai pregar para você. Jamais você vai ouvir isso aqui dentro desses locais. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, não é na lagoa, é em Jesus Cristo. Não é na piscina, não é no balde, não é com um copinho jogado na cabeça. Fomos batizados aonde? Nós já nascemos batizados, pessoal. Nós já nascemos batizados. Eles aqui foram batizados na morte. Nós já nascemos depois da morte. Então, nós já nascemos batizados. Fomos batizados na sua morte. Não me critiquem, estou apenas lendo e comentando. Fomos batizados. Aí, o que é que acontece aí? Nos dias de hoje? Continuam batizando as pessoas. Continua batizando, não. Continuam molhando as pessoas, continuam afogando as pessoas, continuam jogando água nas pessoas em piscina, em córrego, em lagoa, em tudo quanto é caso, anulando isso daqui, ó. Estão anulando isso aqui. Vocês dizem que são crentes, não são crentes. Porque se fosse, vocês atentavam para isso daqui, ó. O verdadeiro batismo está na morte de Cristo. O que é batismo? É a imersão, é um mergulho. Então, quando Cristo morreu, aqueles que estavam antes da cruz e muitos que estavam ali depois da cruz, até no juízo que foi no ano 70, também mergulharam com ele no batismo. Mergulharam com ele no batismo. Porque o batismo é imersão, mergulho. Paulo também diz que fomos sepultados, ressuscitados com ele. Ele disse, né? Já não é nós já nascemos no reino, já nascemos com tudo isso aí já realizado. Tudo isso já realizado. E aqui estão aqui, ó, Romanos 6:3, e eles estão anulando aqui, o sistema religioso anula tudo isso daqui. Anula tudo isso daqui. Não aceita. Então, pessoal, eu sei que muitas pessoas vão passar esse vídeo assim, esse cara que está falando já passa para frente e não quer nem ver. Mas se essa mensagem foi edificante, você ficou até o final e você achou que ela é boa, curta, comenta, compartilhe com o máximo de pessoas aí, né? Para que eles tenham esse entendimento, para que eles abram os olhos, ok? E voltaremos a qualquer momento aí com mais algumas passagens que os seus pastores, seus padres, seu líder religioso jamais vai falar para você. Porque se eles falarem, você vai abrir o entendimento e
vai sair de lá, aí o din-din já era, né? Quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a faculdade para o filho, para a esposa, o cabelo e tal, tal? Né? Então, é muito importante que eles deixem você aprisionado dentro desses locais, chamado de igreja. Engano. Igreja é eu e você. Ah, mas se nós não tiver unido e tal, a Bíblia fala assim, o pé, o dedo, o ouvido, o olho tem que estar unido no corpo. Abençoado, a igreja de Cristo, ela é espiritual. Impossível. Qualquer dia eu vou falar sobre esse assunto aí. Ah, se o dedo disser que está lá embaixo e o olho aqui, se não é olho, eu vou explicar isso aí para vocês. Qualquer dia disso aí. Vale a pena você estar inscrito no canal, né, Reconciliados em Cristo, para você receber notificações aí dessa mensagem aí. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Não tem como a igreja de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Não tem como, impossível, alguém separar do corpo dele. Ele jamais vai amputar um membro sequer da sua igreja. Mas a igreja dos homens, sim. Lá você é excluído, lá você fica de prova. A igreja de Cristo, o corpo não adoece. Essa igreja daí, não. Os membros lá se prostituem. A igreja de Cristo, ela é perfeita. Essas igrejas aí, não. Ah, erramos hoje, amanhã nós conserta, hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Doutrinas de homem, ok? Graça e paz, até o próximo vídeo. Em breve aí, quando o Espírito Santo de Deus permitir, nós estaremos aqui de volta. Graça e paz, graça e paz.